Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Gênero e Desigualdades. E hoje nós estamos aqui para uma atividade do Momento Covid. Essa é a primeira atividade do edital que nós lançamos no mês passado, né? E Fernanda Martins e Isabela Venturosa, ambas estudantes de doutorado que transitam entre o Pagu Unicamp e o Numas USP, vão fazer a nossa primeira atividade a partir desse edital. O tema é bastante provocativo. Podem duas mulheres falar sobre masculinidades? Então, gente, fiquem com a Fernanda e com a Isabela, e não se esqueçam, nós temos o edital aberto para as próximas atividades do Momento Covid. Venham mostrar o seu trabalho aqui com a gente. Olá, pessoal. Eu sou Isabela Venturosa. Agradeço o convite do Momento Covid para que eu e a Nanda possamos falar um pouquinho desse artigo que nós publicamos recentemente e dos nossos trabalhos no campo de reflexões sobre gênero, sexualidade, raça, classe. Eu sou antropóloga, como a Regina disse há pouco, venho trabalhando aí numa interlocução grande com o Pagu e com o Numas, pensando questões relacionadas à masculinidade há alguns anos, primeiramente pensando questões de violência de homens denunciados por crimes da Lei Maria da Penha, e agora no meu doutorado, que está para finalizar, pensando na questão se homens podem ser feministas. Então, são questões que vão se juntando aí e vão dar bastante pano para manga para a gente conversar. Nanda? Olá a todas e todos. Agradeço também a organização do Momento Covid por esse encontro entre Isabela e eu, mais uma vez. Bom, a Regina já falou um pouquinho sobre nós duas. Isabela e eu temos trabalhado um pouco juntas. As nossas trajetórias se cruzaram porque estávamos nesses dois ambientes, né, tanto na USP quanto na Unicamp. Eu venho de uma trajetória de estudos de gênero e raça, mais fortemente, mas nos últimos anos, depois que entrei no doutorado, que também está para finalizar, o tema das masculinidades ele começou a surgir quando entrei de uma forma mais presente nos estudos sobre violência de gênero. Então, além desses temas que foram se encontrando entre Isabela e eu, tinha um outro fator que nos deixava muito próximas, e que nós exploramos um pouco nesse artigo, que se chama Podem Duas Mulheres Falar sobre Masculinidades, entre saberes localizados e a reflexão sobre múltiplas masculinidades, que saiu na Periódicos. Saiu na edição agora de maio, agosto de 2020. Então, um convite para que vocês leiam o artigo e façam esse debate conosco. Tinha um ponto que unia bastante a trajetória minha e da Isabela, que era o fato de que éramos duas mulheres negras, entrando numa universidade de São Paulo, que era bastante elitizada, mais elitizada do que é hoje. Então, tinha algumas questões que iam perpassando o nosso encontro e as trocas que fazíamos, não só trocas intelectuais, mas também trocas dessas experiências que tínhamos nesses espaços. E aí, há alguns anos, nos juntamos muito num desejo de extrapolar, né, as universidades paulistas, onde circulávamos com mais frequência, e conseguir atingir outros públicos, levar esses debates para outros lugares. E nesse artigo, a gente vai contar um pouquinho como foi esse processo. Não só o processo de ministrar um curso que era sobre masculinidades e que trouxe muita polêmica em torno dele, mas esse processo de encontro, né? Quem nos inspirou a fazer isso, como foi esse processo todo de começar a ministrar cursos, prestar consultoria juntas, estar em outros espaços que não o espaço universitário propriamente dito. Quer complementar? Acho também que vale deixar isso bastante evidente para quem está nos vendo, nos ouvindo, como Nanda e eu viemos pensando de lá para cá, sempre numa proposta de autorreflexão, quem somos nós, como sujeitos do conhecimento,
né? Por que nos questionamos sobre determinadas questões e não outras, e de que forma nos questionamos. E nisso, então, quando propusemos os nossos cursos, Nanda e eu estamos há pelo menos uns 2, 3 anos nessa de tentar dar uma ajudada a pagar o aluguel fazendo esse trabalho, né? E nesse percurso, a gente começa a fazer algumas perguntas no sentido de quem nós queremos ler, a partir de quem nós queremos discutir, quais são as questões que são importantes e quem é que vem se encontrar com a gente aqui nesses espaços. Quem são essas pessoas que são os estudantes, por que elas estão aqui? Então, os nossos cursos estão sempre sendo pensados num nível meio meta, né? Não é só uma transmissão de conhecimento de alguém que sabe mais para outras pessoas. A gente está sempre tentando construir algo que a Nanda vai falar um pouquinho mais adiante sobre essa ideia de comunidade de aprendizado, onde todos precisam se sentir afetados e engajados, e aquele espaço precisa ter sentido para as pessoas. Nesse percurso, a gente começa, o primeiro curso que a gente deu junto foi sobre questões relacionadas a gênero, partindo de uma visão bastante tradicional que a gente encontra nas nossas professoras, quando a gente está sendo formada, que é partir de um certo referencial que é bastante estadunidense, né, norte-americano, e branco, né, das nossas teóricas feministas clássicas. E aí, conforme foi o tempo, a gente foi falando, não basta ler essas, é preciso continuar lendo elas, mas quem são as teóricas negras? E aí a gente propõe um segundo curso que vai pensar mais sobre questões raciais, cruzando com essas teóricas e lembrando de fazer um apontamento sobre a questão de que, ao falar de raça, a gente também está falando de branquitude. Então, a gente vai sempre tensionando e falando das relações. E daí, depois desse curso, a gente ainda notou a necessidade de pensar com as nossas teóricas locais, com pessoas que estão aqui no Brasil e são menos lidas. No último curso, que foi esse sobre masculinidades, que gerou bastante burburinho nas redes sociais, porque 2 mulheres dando um curso sobre masculinidades, o que elas têm a falar e de que forma elas vão falar, né? Foi um curso que a gente teve muito prazer em dar, porque foi o primeiro curso que a gente conseguiu encontrar certo equilíbrio em termos de uma bibliografia que apresentasse mulheres, homens, pessoas trans, pessoas cis, apresentasse sujeitos de diferentes lugares do país, então não só fechados num eixo Rio-São Paulo, e ainda autores e autoras internacionais, mas também brasileiros. Então, e de diferentes raças, sexualidades, etc. Então, a gente conseguiu perspassar e transmitir para os estudantes um certo... outras vozes, não as vozes que a gente está acostumada, para quem é cientista social, das nossas áreas, ou a maioria das áreas, né, a gente está muito acostumado a ler sempre homens brancos, né, então a ideia nossa era ir para outro lugar, né, e nos nossos cursos, além de encontrar, nesse último curso sobre masculinidades, apresentar esse outro referencial, a gente também encontrou alguma diversidade nos estudantes, né, alguma diversidade em termos de quem eram, e a gente procurou fazer eles pensarem em quem eram. Então, um exercício que a gente fez juntos também foi tensionar essa questão de uma identidade que precisava ser pensada no contexto de estudar esses temas. Acho que foi a primeira vez que a gente ofereceu um curso, e aí primeiro que foi um curso de férias, e curiosamente, nesse momento, né, por ser férias, tinham muitas pessoas passando por São Paulo, então também não foi um curso que tinham só alunos de São Paulo, né, tinham alunos de outros lugares que estavam de férias, viram o curso, se interessavam pelo tema, se matricularam e passaram essa semana com a gente. Foi também um curso muito breve, eram 5 noites numa semana, noites corridas, então teve uma imersão no tema em que todos estavam ali pensando sobre isso, produzindo sobre isso, trocando sobre esse tema. E pela primeira vez, um curso que estava relacionado com o gênero não tinha uma maioria de mulheres na turma. E esse foi um ponto que chamou muita atenção de alunas que já tinham feito cursos conosco e que estavam nesse curso também. Mas acho que teve um ponto, né, que começou esse burburinho nas redes sociais, a princípio, né, que era esse questionamento de por que 2 mulheres podem falar sobre isso, se quando os homens vão falar sobre feminismo, eles são atacados, né? Esse era o fundo, assim.
do questionamento que era trazido. Mas quando a gente começou o curso, também tinha uma questão de alguns estudantes que tinham se matriculado e que eles se admiravam pelo fato de sermos mulheres. Então, alguns viram o curso, o título, se matricularam e não olharam quem ofereceria o curso. Então, quando a gente entrou na sala, já tinha um espanto inicial, né, que era quem são essas duas que estão aqui para falar sobre isso. E isso foi bastante curioso, assim, porque tinha alguns alunos, inclusive, que suspeitavam dessas pessoas que estavam ali, desses homens que estavam ali, né? Quem são esses homens? Eles estão aqui querendo descobrir o que mulheres falam sobre ele, então tinha tinha um clima, assim, de desconfiança bem generalizado. Quando a Isa fala dessa questão de a sala de aula como uma comunidade, nós estamos muito inspiradas na Bell Hooks, né, Ensinando a Transgredir, um livro de cabeceira para nós duas. Então, esse afetar, ser afetado, deixar-se afetar, era algo que estava muito relacionado com essa dinâmica em sala de aula. E aí tem um ponto interessante, que vai aparecendo também quando falamos sobre esses temas, e que muitos alunos iam nos trazendo, que era esse questionamento do quanto eles podiam ou não entrar nesses temas, do quanto eles podiam ou não se posicionar sobre essas questões. Então, quando a Isa fala um pouquinho desse debate sobre o lugar de fala, nós precisávamos ali o tempo inteiro tensionar o quanto não era produtivo para o debate todo que estávamos fazendo esvaziar o que seria esse lugar de fala. Então, em vez do lugar de fala ser colocado como um silenciamento de algumas pessoas, o que estávamos propondo, e o que muitos outros teóricos propõem quando se colocam sobre esse tema, é, na verdade, essa ampliação de vozes. Então, que mais vozes sejam ouvidas. E algo que a gente gosta de pensar muito é que não só essas vozes sejam trazidas à tona, mas que nós saibamos colocar os nossos corpos à escuta. Então, essa dinâmica de afetamento uns dos outros era muito trazida a partir desse momento em que escutávamos uns aos outros. Então, não era um espaço em que não tinha lugar para falar sobre qualquer que fosse o tema, né? Era desfazer a ideia de que as pessoas não podem se posicionar. Mas, né, frisando ali a importância de que quando a gente se posiciona, a gente tem um lugar que diz muito sobre nós, né? Então, a questão não é deixar de falar sobre temas, mas é saber que lugar você ocupa quando você fala sobre determinados temas. E aí eu acho que tem um ponto, Isa, só para a gente costurar um pouco, né, porque a gente está no momento Covid, e foi um outro curso que a gente deu recentemente, e que aí o nosso objetivo era exatamente pensar o que era, né, esse debate de raça, de masculinidades, em um contexto não só de uma pandemia, mas em um contexto em que somos também atravessados por muitas mobilizações antirracistas. Você quer comentar um pouquinho desse outro curso que a gente fez? Recentemente nós demos esse curso chamado Masculinidades, Racismo e Violência, porque o que acontece também, quando a gente vai falar de masculinidade, é que a maioria das vezes as pessoas nos questionam a partir de um lugar de pensar o homem como sujeito violento, né? Tendo o Brasil como um dos países que mais violenta e assassina mulheres, e onde o agressor principalmente é um homem. Mas ao adotar essa abordagem com a qual a gente vem trabalhando ao longo dos anos, que é uma abordagem interseccional, onde os sujeitos não são marcados apenas pelo gênero, mas também por raça, classe, entre outras formas de pertencimento social, né, e identificação, a gente vai pensando que não basta falar dos homens como sujeitos que agridem e violentam, e então nesse lugar cristalizado do algoz, mas pensar como a masculinidade também se desloca por um lugar em que eles são colocados abaixo, e esse lugar é muito produzido por processos de racismo, por processos de exclusão por classe, e aí a gente se dá conta, e acho que a pandemia
deixa isso bastante evidente, de algumas outras estatísticas que vão falar de saúde mental, que vão falar do número de encarceramento e quantos homens estão morrendo e sendo afetados pela Covid dentro de presídios lotados, e quem são esses homens? Eles não são só homens, também tem classe, também tem raça. Então, a gente vai pensando de uma forma que é mais complexificada e que busca aludir não só a esses privilégios, numa estrutura que é sexista e que é machista, mas também nos prejuízos e como essas coisas vão se emaranhando e produzindo relações que são bastante complexas para uma sociedade como a brasileira. Então, esse curso gerou bastante afetamento para todos, né? E a gente, acho que vale mencionar um exercício que a gente fez juntas, que é uma coisa que a gente tem feito em todos os nossos cursos e que foi feliz perceber como ela afetou pessoas para fora do curso, quando a gente propôs, que foi pensar a partir... os nossos cursos são cursos mais curtos, mas a gente sempre reserva um lugar de exercício coletivo para os estudantes, geralmente exercícios de escrita ou de... a gente tem estudantes que são poetas, que são músicos, que são atores, desenhistas e tudo mais. Então, a gente lança uma pergunta e propõe que as pessoas pensem sobre as questões que a gente traz a partir dela, num exercício que é autobiográfico e que a gente se propõe também como professoras a participar. Então, não é um trabalho que a gente pede para eles para entregarem e a gente não faça junto, né? E a pergunta que a gente usou no nosso último curso foi: quando você se percebeu e como um sujeito racializado? Isso gerou uma onda de várias pessoas se pensando e repensando, e a gente propôs que eles publicassem na internet, aqueles que fossem menos tímidos, né, alguns nos mandaram por e-mail e outros publicaram na internet. Foi uma forma de também fazer com que as pessoas de fora se afetassem, se repensassem. Isso tem sido muito feliz, né, Nanda? Sim, eu acho que ao lançar essas questões, essas provocações, e nos propormos também a pensar sobre elas, é uma tentativa de esfacelar, em alguma medida, essa hierarquia entre quem oferece os cursos e quem senta para assistir os cursos. Então, entra novamente nessa dinâmica de transformar a sala de aula, ainda que em cursos breves, né, nessa comunidade, que vira também uma comunidade de muito afeto, né, de trocas afetivas que ultrapassam a sala de aula. E aí eu acho que foi muito interessante esse curso oferecido nesse momento, por várias razões. Uma delas é que muitas das pessoas que estavam fazendo o curso conosco estavam em quarentena há meses. Então, era também um momento de troca, era um momento de angústias, muitas angústias que acompanhavam esse percurso, não só o nosso, mas também desses estudantes que estavam conosco. E tinha uma questão ali que era muito importante para todo mundo que estava ali, que era o quanto alguns corpos são mais ou menos enlutáveis, né? São mais ou menos dignos de luto, de passar pelo luto. Então, quando a gente fazia esse debate sobre quem era que estava na rua, quem eram as pessoas que estavam morrendo, o que significava toda essa questão em torno de uma ideia dessa imunização de rebanho, né? O que significava isso nesse contexto? Nós estávamos ali mexendo não só com essas questões de gênero, com questões de raça, mas a gente estava mexendo muito com a própria noção de Estado e essa noção de onde vem o poder que define quais são as vidas que valem mais, que valem menos, e onde que esse debate também atravessa o campo de estudos de gênero, que é esse campo em que vamos pensar masculinidades e feminilidades não como sinônimos de homens e mulheres, né, mas como esse território em que todos, em alguma medida, circulamos. Então, acho que foi muito enriquecedor para a gente. E aí tinha, em outros cursos que a gente fazia, algo que a gente chamava de carta etnográfica, né, eram cursos um pouco mais longos, que também era um movimento muito interessante, que eram quando as pessoas tentavam nos relatar, né, como tinha afetado a visão delas de mundo essa imersão nesses temas. E que também era sempre, não sei, fim de curso, as pessoas chorando e pensando muito nessa mudança, né? Acho que um objetivo
que eu e Isa temos quando oferecemos esses cursos, quando nos colocamos junto para pensar sobre isso, para trazer essas comunidades de aprendizagem. É muito uma busca por fazer uma antropologia política, a partir desse ponto de vista crítico, negro, interseccional e feminista. Acho que para finalizar, dá para a gente dizer isso: a gente recusa uma neutralidade do conhecimento, a gente se mostra como sujeito marcado, a gente tem um lugar de fala que é específico, a gente pede que as pessoas que estão nesse processo também se pensem nesse processo de conhecimento, né, como estudantes, e nesse sentido a gente pede que eles pensem não só que são marcados, mas também que se posicionem politicamente, né? Uma ideia que tem sido falada bastante agora sobre não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, então a gente fala bastante dessa dimensão política da nossa existência. Para finalizar um pouco, a gente convida vocês que deem uma olhada nos artigos que a gente produziu, o link está aqui aparecendo para vocês, do nosso artigo. Tem também um outro artigo meu, publicado no Medium, a partir dessa pergunta, como nos percebemos como sujeitos racializados, e a gente gostaria muito de agradecer a comissão do Momento Covid, especialmente a Luísa Ferreira Lima, do NUMAS, que nos ajudou a produzir esse vídeo, e também a Regina Facchini, que está nos bastidores com a gente. Tá bom? Então, só para finalizar, além desse agradecimento que a Isa já fez, e eu reforço, tinha um ponto específico que aparecia muito nos cursos e que eu acho que é interessante acabarmos pensando nisso, que é o quanto, muitas vezes, ao identificar socialmente qual lugar que ocupamos, muitos estudantes chegam até nós com um sentimento de um autoflagelo. É como se houvesse uma culpa social muito grande por ter nascido branco, por ter nascido em uma família que tem uma herança, e a gente trabalhou muito a ideia de que mais válido do que se culpar é produzir junto de pessoas como nós, né, de pessoas negras, de pessoas que não são de famílias que têm heranças, essa luta que é diária, que é cotidiana e que precisa e deve ser antirracista. Então, acho que vale esse apontamento e agradeço muito a Luísa, especialmente, a Regina, que está aqui com a gente, e a organização do Momento Covid. Obrigada, gente. Tchau.